pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Ainda em oração, pega a sua Bíblia, ainda cantando o ministério. Pega a sua Bíblia em Isaías, capítulo 44, versículo 21. Ainda em oração. Ainda em oração. Ainda cantando. Ainda sendo agraciado por essa presença de Deus. Pela presença do amor de Deus. Toma a sua palavra de Deus no capítulo 44 do profeta Isaías, no versículo 21. Segure essa passagem. Ela não é a passagem da pregação, mas o Senhor precisa te recordar nessa noite. A primeira música que nós cantamos nessa noite foi Chuva de Graça. E a graça que Deus quer derramar sobre você nessa noite é que você se recorde que você é amado por Ele. Nós cantamos chuva de graça, derrama aqui. Chuva de graça, pedimos a Ti. E o Senhor colocava em meu coração, enquanto nós cantávamos e eu orava ali no meu cantinho, e trouxe essa palavra agora, de Isaías, que a graça que Ele quer derramar nessa noite, sobre o teu coração, é que você se recorde, que você se lembre, porque muitos aqui se esqueceram que são amados de Deus. O Senhor colocava no meu coração que muitas pessoas que estão aqui nessa noite têm fugido de Deus, têm se escondido de Deus. Estão aqui, mas não estão. E a graça que o Senhor quer fazer com que você se recorde nessa noite é que você é filho amado de Deus. E isso nem eu nem você podemos mais esquecer. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é que nós somos filhos amados de Deus. E nessa noite Ele veio te recordar. Ele quer te recordar nessa noite que Ele te ama. Ele quer te recordar nessa noite como Ele queria recordar o povo de Israel quando caiu na idolatria e começou a adorar falsos deuses, e começou a não mais ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Aquele Deus que com todo amor, com todo carinho, tirou eles da escravidão e vinha acompanhando eles através dos seus profetas. E num determinado tempo, esse povo se perde e começa a idolatrar, adorar. Mas a idolatria que Deus quer falar nessa noite, que tem nos roubado de Deus, que é o tema dessa pregação dessa noite, que já nós vamos ler essa passagem, que está em Sabedoria, capítulo 14, é dessa idolatria do nosso coração muitas vezes, que coloca e dá valor em coisas e não em primeiro lugar a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel.
O povo de Israel, um povo amado, um povo querido por Deus, um povo assistido por Deus o tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras. Deus levantando profetas e mais profetas, para que o povo não se perdesse, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida, é um Deus que não sente prazer quando nos vê na desgraça, quando nos vê na dor, quando nos vê no pecado, quando nos vê no sofrimento. O nosso Deus não se alegra com isso, pelo contrário. E esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Deus Pai, sempre assistindo esse povo, vai dizendo a palavra de Deus em sabedoria, que esse povo esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. E uma das coisas que nos levam a esquecer de Deus é o pecado. O nosso pecado nos faz com que nós esqueçamos de Deus. Mas o pior de tudo não é esquecer de Deus, é esquecer do amor que Ele tem por mim. E é isso que Deus quer te recordar. E a graça que Deus quer derramar no teu coração nessa noite é só te recordar e te lembrar. Ele quer te recordar que Ele te ama. Ele quer te lembrar, para você que se esqueceu, que Ele está presente, que Ele está junto com você em que você está passando, que Ele está presente no teu sofrimento, que Ele está presente na tua tribulação, que Ele está presente na tua aprovação. Ele não esqueceu de você. Ele não pode esquecer de você. Lê comigo. Isaías 44, versículo 21. Lembra-te dessas coisas, Jacó. Jacó é o teu nome. Lembra-te dessas coisas, Sandra. Como você se chama? Qual é o teu nome? Lembra-te dessas coisas. É para mim, é com você que Ele está falando. Jacó é o teu nome. Lembra-te dessas coisas. Recorda-te, Israel. Recorda-te, Exaporã. Recorda-te, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Recorda-te, povo de Deus que está aqui nessa noite, neste lugar, e aqueles que ouvirão essa pregação. Recorda-te, lembra-te. Lembra-te, Israel. Lembra-te, Sandra. Lembra-te, Maria. Lembra-te, Flávia, lembra-te que tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo. Israel, ei Israel, ei Maria, ei Adriana, ei Jéssica, ei você que está me ouvindo, ei Israel, ei minha amada, ei meu amado, não posso esquecer-te, não posso esquecer-te. Fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem, e teus pecados como uma neblina. Volve a mim, porque te resgatei. Volte teu coração para mim, porque eu te resgatei. Te resgatei pela minha morte. Te resgatei pela minha entrega na cruz. Eu quero te lembrar. Não tenha medo de mim. Não precisa fugir de mim. Não precisa ter medo de mim, porque eu te amo. Essa é uma das graças que eu não tenho dúvida que Deus quer fazer nessa noite. Te recordar que você é amado. Te recordar que Ele não se esqueceu de ti. Te recordar que Ele não te ama só quando você entra dentro dessa igreja. Ele te ama em todos os lugares, em todos os momentos, fazendo as escolhas
que faça. Eu não deixo de te amar. Eu não te esqueci. Eu não posso te esquecer. É Deus que te fala. É a chuva de graça que Deus quer derramar nessa noite sobre cada um de nós. Nos recordarmos que somos amados e que tem um Deus que não esquece de nós. E Ele diz: ei, Israel, ei, meu povo, que se coloca para me ouvir, então me ouça. Me ouça. O Senhor várias vezes nas Escrituras dizia, terminava dizendo às vezes assim: quem tem ouvido, ouça. Ouça-me. Eu estou te pedindo, ouça-me. Recorda. Lembra-te, Israel. Recorda-te, Israel. Eu te formei. Eu não posso te esquecer. Eu não posso te esquecer. Você não precisa fugir de Deus por talvez pensar que não esteja correspondendo a Ele, ou talvez por não corresponder mesmo. Você não precisa se esconder dele, nem fugir dele. Porque Ele quer te encontrar, não para te castigar. Ele não quer te encontrar para te condenar. Ele não quer te encontrar para jogar na cara teus pecados e os meus pecados. Ele quer te encontrar para te recordar que Ele te ama. E que são os pecados que muitas vezes nos leva a esquecer do amor de Deus. Esquecer de Deus ou lembrar de Deus é uma coisa. Agora, lembrar do amor de Deus e esquecer do amor de Deus é outra coisa. Deus quer te recordar que mesmo na tempestade que você vive, Ele não te esquece. Que mesmo na tua luta, na tua batalha, Ele não te esquece. Que mesmo no teu esforço, Ele não te esquece. Que mesmo na tua infidelidade, na tua fidelidade, Ele não te esquece. Que mesmo querendo ou não o querendo, Ele te quer. Ele te quer. Tem alguém que está vendo no grupo pela primeira vez? Nessa noite? Ninguém? Amém? Pega a tua palavra em Sabedoria, capítulo 14. Sabedoria, capítulo 14. Sabedoria, capítulo 14. O título na Bíblia da Ave Maria é Consequência da Idolatria. O Senhor quer falar para nós nessa noite de idolatria. E a idolatria, ela é considerada um pecado para nós cristãos, para os católicos. Então vamos ler. Sabedoria, na página 853 da Ave Maria. Página 853 da Bíblia Ave Maria. Sabedoria, capítulo 14, versículo 22 também. Estávamos em Isaías 44, 41, 22. 22 também. Consequências da idolatria. Como se não bastassem terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão um nome de paz a um estado tão infeliz. Deus está se referindo ao povo de Israel. Com efeito,
sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade, nem na vida, nem no casamento. Vou repetir para você. Eles já não guardam a honestidade, nem na vida, nem no casamento. Mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio. O que é perjúrio? É quando eu prometo diante de Deus algo e não cumpro. Quando, por exemplo, eu prometo educar os meus filhos na fé quando ele é batizado, a ensiná-los a fé da Igreja Católica, e eu não ensino. E eu deixo, por exemplo, quando eles crescerem, eles escolherem o que eles querem, porque afinal, muitos dizem, Deus é igual em todo lugar. Isso é perjúrio. Se eles vão querer aceitar ou não, isso é escolha deles. Agora cabe a mim ensiná-los. Se eles não quiserem acreditar na fé que eu, mãe, os batizei, a escolha deles. Agora cabe a mim, por ter prometido, pais e padrinhos, no dia do batismo dos nossos filhos, apresentar a eles a educação cristã, o catolicismo, a Igreja Católica. Quando eu venho diante do altar para me casar, e também faço as minhas promessas, e não as cumpro, eu também estou vivendo o perjúrio. Eu não estou cumprindo com o que eu disse. Só que eu quero que você entenda que muitas vezes, quando se trata de duas pessoas, às vezes essa união, às vezes não, sempre depende de dos dois. Não depende de um só. Porque muitas vezes é ele que não quer mais. Muitas vezes é ele que vai para o adultério. Não dependeu de mim. Não fui eu. Foi ele que foi. E ele não quer. O que eu posso fazer? Rezar. Pedir a conversão dele. Ou ao contrário. Foi ela que foi para o adultério, não fui eu. Eu até tenho um desejo, propósito. Até tenho intenção de perdoá-lo, de perdoá-la. Mas ele não quer. O que eu posso fazer? Reza. Reza pela conversão dela. Reza pela conversão dele. Mas cumpra o teu matrimônio. Cumpra as tuas promessas. É difícil? É, claro que é difícil. No mundo que nos apresenta hoje, tantas felicidades, como diz o primeiro versículo que nós lemos, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Ah, mas agora ele está feliz com a outra. Quem é feliz? Como alguém pode ser feliz sem viver a palavra de Deus? Ah, mas ele se dá muito bem agora com a outra ou com o outro. É esse nome que é dado de felicidade? Alguém pode ser feliz longe da vontade, da verdade de Deus e dos seus ensinamentos? O mundo diz que sim. O mundo diz que sim. É possível? É possível. Mas é de Deus? Não. Há casos e casos. Ah, mas naquela situação não tinha condições daquela pessoa viver junto, senão ele ia matar ela. Amém.
A igreja fala que quando o casamento chega nessa situação, é melhor que não fique junto mesmo. Isso é a palavra da igreja. Mas vai viver a tua retidão. Viva a tua retidão. Viva a tua castidade. Viva a tua promessa. Porque Deus vai te compensar. Não é em vão o teu esforço. Não é em vão ser fiel. O mundo tem pregado que não vale mais a pena ser fiel a Deus. O mundo tem pregado que hoje o casamento é até enquanto o amor dure. Tem até uma canção que fala isso. Às vezes, você não tem mais nenhum motivo mesmo para amar. Mas Deus te dá um motivo suficiente para pedir que o Espírito Santo te fortaleça e faça com que você caminhe na fidelidade a Ele. Talvez nem perdão, vamos dizer assim, dentro da tua razão, seria merecedor. Mas eu te pergunto, olha para a cruz lá atrás. Perdão é para quem não merece. Perdão é para quem não merece. Não é para quem merece. Nós nos enganamos quando nós achamos que a gente perdoou porque mereceu. Imagina, se está precisando de perdão porque fez coisa errada. É verdade ou não é? Desculpa a sinceridade. Mas é para quem não merece. Nós merecíamos o perdão de Deus? Não. Mas Ele fez por quê? Por um amor incondicional. Versículo 24. Já não guardam a honestidade. Já não são mais fiéis. Mas um faz desaparecer o outro pelo ardil. Versículo 25. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos. A igreja é retrógrada? A igreja é arcaica? O povo de Deus naquele tempo já estava corrompido a este ponto. São Paulo vem dizer nas escrituras, em suas cartas, que chegaria um tempo em que o homem ia se arder de paixão um pelo outro. São Paulo dizia isso há séculos atrás. Que o coração do homem ia chegar num esquecimento de Deus, num afastamento de Deus, ao ponto de trocar aquilo que era sagrado, aquilo que é de Deus, por aquilo que é um simples prazer, por aquilo que é momentâneo. Quando eu digo isso, eu não estou condenando pessoas, eu estou falando do pecado. Porque Deus ama o pecador, Ele me ama, eu sou pecadora. Eu não sou santa, eu sou santa e pecadora. Eu tenho certeza que Deus me ama, Deus te ama, nós somos pecadores. Eu estou falando aqui da atitude, da prática, das escolhas que hoje muitos estão fazendo. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. E o povo de Israel hoje somos nós. Continuando. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. É o começo, a causa e o fim de todo mal. Então, amados, vamos entender uma coisa. Idolatria é adoração a ídolos religiosos ou não. O Catecismo da Igreja Católica afirma que idolatria não se refere apenas a falsos cultos do paganismo como acontecia no passado.
Mas idolatria também é quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses, do poder, do prazer e etc. Então Deus vem nos exortar também. Ele vem nos recordar do amor que Ele tem por nós. E Ele vem nos exortar e nos ensinar que nós precisamos tomar uma decisão. Porque muitas vezes, talvez, nós amamos muito mais as coisas passageiras do que são eternas. Muitas vezes nós estamos apegados muito mais a nós mesmos, a nossa satisfação, ao nosso querer, do que o querer de Deus, porque talvez o querer de Deus vai doer para você realizar. E o teu querer não dói, o teu querer é prazeroso. Mas o querer de Deus para a tua vida, talvez para este momento, seja um pesar, seja doído realizar. Como foi doído para Jesus fazer a vontade do Pai. Foi muito doído para Ele fazer a vontade do Pai. Foi sofrimento para Jesus fazer a vontade do Pai. Morrer na cruz é uma dor imensa, um sofrimento imenso. E muitas vezes eu posso fazer a escolha daquilo que para mim, ao meu ver, é bom, não me custa, é prazeroso. Mas eu pergunto, é a vontade de Deus para a minha vida? É a vontade de Deus para a tua vida? E muitas pessoas confundem a adoração à veneração. Nós católicos não adoramos imagens, nós veneramos as imagens. Por quê? Porque eles nos remetem a Deus e não a si mesmos. Eles nos remetem a Deus. Quando você vê uma Santa Teresinha, quando você vê um Santo Antônio, você fala, meu Deus, ele conseguiu ser santo. Santa Teresinha conseguiu ser santa sendo perseguida dentro do Carmelo. Mas que coração bondoso era esse? Mas que coração que essa mulher tinha? Que as irmãs até faziam fofoca a respeito dela e levavam para a Madre Superiora. E ela perdoava. E era mentira. Que coração que é esse dessa mulher? Que amou tanto a Deus assim, por que eu também não posso? Então venerar os santos é nos remeter a Deus, é nos remeter à santidade. Isso chama dulia. Nós prestamos um culto de dulia a Nossa Senhora, aos santos. Isso chama-se veneração. Nós não idolatramos imagens, nós veneramos imagens, porque elas nos remetem a Deus. Diferente do que é dar adoração a algo, ou a uma imagem, ou a um objeto. E nos tempos modernos de hoje, muitos ídolos estão se levantando. Há muitas coisas que estão se levantando. Vou dar um exemplo que já foi dado aqui muitas vezes. Se eu faço a escolha de ficar assistindo a um jogo de futebol do que vir à missa, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. É uma coisa tão simples, gente. É uma coisa tão simples, mas tão praticada por nós católicos.
Até o horário de missa dentro dessa paróquia já foi abundada por causa de jogo de futebol. Desculpa falar, mas eu vou falar. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, a Deus. E muitas vezes nós vamos trocando as coisas, são coisas simples. Ah, mas o que tem? É um jogo de futebol. Tá, é um jogo de futebol, mas o teu coração está onde? A palavra de Deus diz assim, aonde está o teu coração? Como que é? Aonde está? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Seu tesouro. E às vezes são coisas tão pequenas, que nós vamos achando que não tem nada demais. Mas esse Deus é tão ciumento e tão apaixonado, que a palavra de Deus fala que Ele chega a ter ciúmes de nós, que Ele nos quer por inteiro. E por que Ele nos quer por inteiro? Para que nós não percamos a nossa salvação. Para que nós não o deixamos por nada. Por nada. E essa palavra de Deus nessa noite, que vai falar dessa questão da idolatria, que nós não devemos colocar o nosso amor muito mais nas coisas e em pessoas do que em Deus. Porque às vezes eu posso estar amando muito mais a minha família do que o próprio Deus. Às vezes eu posso amar muito mais o meu filho do que o próprio Deus. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tive meu primeiro filho, eu amava ele mais do que tudo. Bom, em primeiro lugar, porque o primeiro filho é primeiro filho, a gente ama mesmo. Gente, mas eu fiquei tão doente de amor por aquela criança, que eu me lembro que um dia aconteceu uma coisa desagradável na escola, e eu já trabalhava na escola, e ao invés de eu buscar o consolo de Deus, ele era um bebê. Eu fui lá, abracei ele, chorava, e meu consolo. E pôs ele como meu consolo. Ainda bem que eu cheguei em casa. Pelo menos eu tenho ele. A única coisa que eu tenho é esse menininho. Só tenho ele. Oh, Jesus. A palavra de Deus diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Às vezes nós colocamos tantas coisas. E não é por maldade nossa, é por ignorância. Como diz na palavra, o povo se perde por falta de conhecimento. E nós estamos aqui para conhecer esse Deus. Para conhecer esse Deus que, embora esse povo, que Ele amava tanto, tenha se entregado à idolatria, tenha se entregado aos falsos deuses, aos prazeres, tenha se entregado ao poder, ao dinheiro, ao materialismo, Ele vai resgatar esse povo através de Jesus Cristo. E hoje Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer nos resgatar. Ele quer nos tirar do túmulo da nossa tristeza. Ele quer nos tirar do túmulo das situações que nos levaram para este túmulo. Porque Deus, eu preciso fazer uma experiência desse Deus. Eu preciso experimentar mais desse Deus. Porque quanto mais eu experimento desse Deus, mais eu conheço. E mais eu tenho oportunidade de também me apaixonar por Ele. Mais eu tenho a possibilidade de confiar nele cada vez mais. De me entregar a Ele cada vez mais. E quando Jesus gritava na cruz dizendo, eu tenho sede, diz que Ele tinha sede de almas. Ele tinha sede da nossa alma. Ele tinha sede das pessoas, dos seus filhos. E eu queria muito que você aplaudisse essa pessoa, mas não aplauda ainda não. Que está aqui nessa noite, nesse grupo de oração, porque ela tem sede de Deus, eu não tenho dúvida disso. E ela está buscando na fonte. Ela está buscando numa palavra que jamais vai enganá-la. Aplauda essa pessoa que está aí do lado. Aplauda essa pessoa. Ela tem sede, ele tem sede de Deus.
E eu tenho certeza de que cada um de nós que estamos buscando a presença de Deus, hoje ao ser recordado deste amor, estamos permitindo que a luz do Espírito Santo, ela venha iluminando a nossa história e a nossa vida, fazendo com que nós percebamos que há muito mais valor nesse amor de Deus do que por qualquer coisa que exista nessa terra e na nossa vida. Como que foi aquele refrão que você cantou? Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. O que você cantou? Você cantou isso. Você cantou isso. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. E Ele quer que eu e você tenhamos Ele em primeiro lugar, mais do que nossos prazeres, mais do que nossos desejos, mais do que nossas vontades. Embora muitas vezes o mundo nos apresente isso com o nome de felicidade, mas é uma felicidade que passa. Tudo vai passar, tudo vai passar. Teu matrimônio um dia vai passar. O dia que o teu cônjuge morreu, você está desligado dele. Lá no céu você não vai ser casada com ele. Vai passar, tudo vai passar. Teus filhos vão crescer, eles vão fazer as escolhas deles. Um dia eles vão construir a família deles, eles vão embora. A nossa casa vai passar, tudo vai passar. Fala para quem está do seu lado, Deus não passa. E Ele quer que você esteja com Ele. Fala para quem está do seu lado. De coração. De alma. Porque Ele não esqueceu de você. Olha bem nos olhos dessa pessoa. Mas olha no olho mesmo. Dá aquela encarada. Dá uma encarada. Isso. Faz tempo que você não dá uma encarada, né? Dá uma encarada. Mas daquela boa, tipo assim, é para você mesmo, é para você que eu estou olhando. É para você, dá uma encarada nessa pessoa e diz assim para ela, para ele. Ele não pode esquecer de você. Ele não consegue esquecer de você. Ele quer te libertar. Ele quer te levantar do túmulo. Como Ele levantou Lázaro. E gritou, Lázaro, vem para fora. Amado, Deus está te convidando nessa noite para vir para fora. Vem para fora. Vem para fora dessa aflição. Vem para fora desse desespero. Vem para fora desse medo. Porque eu estou contigo nisso. Vem para fora. Convida teu irmão para se levantar. Fala, levanta comigo. Eu não quero levantar sozinho. Não, peraí. Fala assim, eu não quero levantar sozinho. Não posso. Não posso, eu quero levantar com você. Eu quero levantar com você. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura. Você sabia que você está segurando na mão de uma pessoa importante? Sabia? Sabia que essa pessoa que você está segurando a mão é uma pessoa muito importante? Sabia disso? Sabia que essa pessoa que você está segurando na mão, ela é preciosíssima aos olhos de Deus? Sabia? Sabia que Deus nessa noite quer te lavar, quer purificar o nosso coração de todo o apego às coisas desse mundo? Fala assim para quem está do seu lado, se liberte. Seja livre para voar. Seja livre para ser você. Com a tua história. Sem vergonha. Sem medo. Sem aflição. Sem desespero. Porque Ele quer você. Em seu coração. Gente, esse mês é lindo. É o mês do Sagrado Coração de Jesus. Mês de junho. É o mês do Sagrado. Vamos aplaudir o coração de Jesus?
Vamos aplaudir o coração de Jesus. Aonde você está? Você sabe onde você está? Você está no coração de Jesus. Fala para quem está do seu lado. Você está. Você está. E aquele coração é tão grande que você pode pesar 100 quilos, ou 90, ou 80. Não importa o seu tamanho. Não importa o seu tamanho. Você cabe lá dentro. Você cabe lá dentro. Amém?